vamos ouvir as perguntas das pessoas Pois na não. rua para o senhor, Dom Bertrand. Então, eu queria começar com essa pergunta. Vamos lá. Eu gostaria de saber a opinião do Dom Bertrand a respeito do afastamento da Dilma. Se, com isso, o Temer assumindo é o caminho ideal para o país voltar ao rumo certo. O que aconteceu nesses últimos dias foi um basta da parte do povo brasileiro. O povo brasileiro está cansado de um partido que, no início, quando tomou o governo pela primeira vez há 13 anos e meio atrás, o chefe da Casa Civil disse claramente: nós temos um programa de governo para 30 anos, para fazer o Brasil um país socialista. E o que explica toda a ação desse partido nesses últimos anos foi todo um programa de destruição do que resta no Brasil de cristandade, de família, etc., para fazer do Brasil um país efetivamente socialista. O próprio Lula reconheceu isso numa entrevista que ele deu ao jornal El País de Madrid, que o objetivo dele era fazer do Brasil um país socialista. E o que resume o sentimento do povo brasileiro, que saiu às ruas desde 2013 até hoje, é que nossa bandeira é verde e amarela e jamais será vermelha. Quer dizer, foi um repúdio a um governo que queria fazer do Brasil um país vermelho. Mas esse governo, ele foi eleito de qualquer maneira, teve uma vontade do povo expressa pelas urnas. Vários governos foram eleitos pelas urnas. Por exemplo, Hitler, na Alemanha, ele teve mais de 80% dos votos. Não é por isso que o Hitler é uma boa pessoa. Vamos ver as perguntas que a gente recebeu pelas redes sociais. Se no Brasil, Mário Jefferson Melo diz, se no Brasil não aguentam ficar com uma presidente 4 anos, imagine monarquia para toda a vida, passando de pai para filho. Será que o Brasil tem esse espírito monárquico na veia? Muito mais que espírito republicano. Ninguém vai dizer que o Pelé foi presidente de futebol, é o rei de futebol. Nas feiras livres tem o rei da panela. A Xuxa é a rainha dos baixinhos, não é a presidenta dos baixinhos. E se você fosse abrir uma loja de roupas infantis, pudesse escolher entre 2 nomes, a princesinha ou a filhinha da primeira-dama, qual que escolheria? Tá bom. É um bom argumento. Ó. O Felipe Brito já está convencido. Ele diz, Vossa Alteza enxerga com bons olhos o governo Temer. Com a pergunta? É a última pergunta de baixo. Vossa Alteza enxerga com bons olhos o governo Temer? Eu participo dos sentimentos dos brasileiros a respeito dessa mudança. Os brasileiros estão aliviados porque os vermelhos foram postos de lado. Estão esperançosos e um pouco perplexos. Um pouco perplexos. O que é que está lhe causando perplexidade agora? Qual vai ser o futuro? Como é que eles vão conseguir implantar uma agenda que seja o contrário da agenda vermelha, da agenda socializante? Uma agenda que procure favorecer a livre iniciativa, a propriedade privada, uma agenda que procure criar um Estado pequeno, proporcional às necessidades efetivas do país e não um paquiderme estatal, como nós tivemos até agora, que custava caríssimo à nação. Algumas entre as primeiras medidas desse novo governo, a extinção de alguns ministérios, e junto com a extinção de alguns ministérios, o fim também da Controladoria Geral da União, a CGU, que Sim. Era um órgão de fiscalização do governo. Sim, o que o mas senhor achou dessa medida? Eles vão criar um outro órgão, porque todo país tem que ter uma controladoria, com outro nome, etc. É muito cedo para poder prever e poder julgar o governo Temer com apenas alguns dias de governo. Ainda é cedo para julgar. Vamos confiar, vamos pedir a Divina Providência, pedir a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que inspire ao governo Temer, que faça algo que corresponda às aspirações verdadeiras do povo brasileiro. O senhor acredita que seja possível, também entre as perguntas que chegaram, muita gente perguntando se o senhor acredita mesmo que seja possível que um dia se possa restaurar a monarquia no Brasil? Porque tem uma parte de pessoas que acredita veementemente nisso, tem outra parte que leva na brincadeira, porque acha leva na brincadeira porque fizeram muita chacota a respeito do assunto e muita deformação da história. Mas, por ocasião do plebiscito, em todos os debates, quer fosse num partido político, quer fosse numa universidade, numa ação comercial ou qualquer outro lugar, quando havia o debate em pé de igualdade e se fazia um plebiscito simulado,
uma simulação no plebiscito, vencia a monarquia. Era apenas uma questão de informação. Os brasileiros estão cansados com essa república. Ninguém mais acredita, eu não encontro, eu desafio a qualquer pessoa que me indique um brasileiro que de boca cheia, verdadeiramente convicto que a república deu certo. A república foi uma sequência de desastres. Não, mas o ser humano não deu certo, é um projeto que deu errado. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro que as repúblicas não estão dando certo. E no mundo inteiro eles têm saudade da monarquia. Por exemplo, na França. Na França tem saudade da monarquia? Na França tem dois fatos interessantíssimos nessa matéria. Em primeiro lugar, fizeram uma pesquisa e a pergunta era, para a Inglaterra, na sua opinião, qual a melhor forma de governo? 95% de franceses responderam a monarquia. Depois, em 1989, por ocasião do segundo centenário da Revolução Francesa, o governo francês promoveu festejos e toda sorte. Foi um fiasco absoluto. Os 200 anos da queda da Bastilha foram um fiasco. A televisão francesa fez uma apresentação do julgamento, uma reprodução do julgamento de Luís XVI, o rei Luís XVI, e da rainha Maria Antonieta. E depois fez uma pesquisa exatamente igual à que foi feita, que você fez algum tempo atrás, sobre a monarquia aqui, alguns dias atrás. A grandíssima maioria dos franceses votou pela absolvição de Maria Antonieta e também do rei. Eles acharam que foi uma injustiça a morte do rei e a morte da rainha Maria Antonieta. Mauro, mais algumas perguntas? Só para esclarecer, Dom Bertrand, exatamente que sistema de governo o senhor defende? Seria uma monarquia parlamentarista? Eu defendo uma monarquia parlamentarista, como foi no tempo de Dom Pedro II, com as indispensáveis atualizações para os dias atuais. Qual seria a vantagem de uma monarquia parlamentarista para uma república parlamentarista? Eu, por exemplo, eu vivi um bom tempo em Portugal. Portugal tem presidente da República e tem primeiro-ministro. Claro. A Itália tem presidente da República e tem primeiro-ministro. A Grécia, são países que inclusive enfrentaram crises econômicas grandes agora nos últimos anos, passaram por agitações sociais fortes nos últimos anos, Portugal inclusive, e sobreviveram. Todos os governos caíram, foram substituídos, todos os parlamentos foram substituídos, mas dentro de uma ordem institucional. Que vantagem tem a monarquia parlamentarista sobre a república parlamentarista? Em primeiro lugar, é preciso distinguir questões de Estado e questões de governo. Questões de Estado são questões que interessam o conjunto da nação, que têm ligação com os rumos gerais da nação, mas para as futuras gerações, e que não podem estar sujeitas às mudanças sucessivas dos governos. Por exemplo, a justiça, a segurança interna, a segurança externa, a diplomacia, não pode estar mudando continuamente conforme o partido de turno. São questões a longo prazo.